Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula em que nós vamos trabalhar com a beleza que é nos informar, refletir a respeito de como usar, de que maneira gerir, claro, os usos, as aplicações, os empregos da língua portuguesa, né? Então, olha só, nesse momento, pessoal, queria convidar vocês, justamente com o seu caderninho, com as suas anotações aí bem direitinho, né? Caderninho e lápis ou caneta à mão, para a gente conversar um pouquinho sobre semântica. Sim, é uma das partes, como eu já disse a vocês, em outros momentos aqui eu faço questão de referir todos os recortes possíveis de estudo da língua, né? Ela é uma das partes que está prevista como estudo em todas as análises gramaticais, né? E análises linguísticas propriamente feitas a respeito das línguas, a respeito da língua portuguesa, né? E a semântica, gente, tem a ver, claro, com a atribuição de sentido e com a atribuição de significado para as palavras e expressões que usamos cotidianamente, em quaisquer que sejam os ambientes, né? Pode ser um ambiente mais formal, um mais informal. A semântica, quer dizer, o significado das palavras está presente, né? Sem ele, nós não conseguimos construir comunicação. Combinado? Então tá bom. Então olha só, lembra lá comigo? Eu disse para você que nós tínhamos aí o estudo de sons, né? Fonética e fonologia, aí estudo da morfologia, ou seja, das partes que compõem as palavras, radicais, desinências, sufixos, prefixos, né? O estudo da sintaxe, ou seja, da ordem que as palavras ocupam dentro de uma frase para compor um enunciado, e o estudo da semântica, quer dizer, o significado que palavras e expressões têm ou podem ter em determinados contextos, certo? Muito bem, então, anotado isso, clareado isso para nós, saber exatamente em que momento localizar essa nossa aula de hoje e principalmente em que tipo de questão vai nos cobrar essa reflexão, esse cuidado aí com a semântica, tá bom? Então vem para cá, gente. Ó, falamos das definições, vem para cá. Então vamos conversar um pouquinho, começando justamente pelos desdobramentos possíveis a partir desse guarda-chuva geral que é a semântica, né? Então olha só, sinonímia, antonímia e polissemia. Calma, calma, calma. Não precisa ter ideia aí de dar nome para as pessoas, né? Com base nesses nomes, pessoal, não precisa ter ideia. Pera lá. Todos esses nomes aí que podem parecer difíceis ou complicados, nós vamos ver passo a passo, tá? Com os exemplos. Então fiquem calmos. O grande guarda-chuva é a semântica, é o significado, né? Aí nós vamos ter processos de sinônimos, de antônimos e processos polissêmicos. Vamos falar um pouquinho disso passo a passo. Então a pergunta que rege a nossa aula, né? Depois do título, gente, do tema aí que é semântica. Cada palavra ou expressão pode significar mais do que se pensa? A resposta é sem dúvida pode significar mais do que se pensa. Mas para ter certeza que isso acontece, acompanhe aí a aula passo a passo, você vai perceber como consegue localizar e identificar isso, tá bom? Então, vem comigo, vamos juntos? Ok, vamos lá. Vamos começar pelo polissemia, gente. Bom, então vamos lá. Gente, vocês sabem que para nomear as situações aí nós vamos ter, claro, muito vocabulário grego e latino, porque de fato a herança gramatical de nomenclatura que nós temos é greco-latina, né? Então a gente vai usar muito radicais gregos e latinos para dar nomes a processos, a situações de linguagem. Vê lá comigo, ó. Polissemia. Aqui nós temos poli, muitos, variados, né? Semia, significados, tá? Então tá aí, ok? Origem grega nos radicais implicados aí. E vejam só, é a multiplicidade de sentidos de uma palavra ou locução. Por exemplo, o que nós vamos ter? Olha só, gente, prato. Para a palavra prato, eu posso ter vasilha, comida, iguaria, receptáculo de balança, instrumento musical. Pé de moleque é o doce ou o tipo de calçamento, né? E outras tantas situações em que
eu tenho uma palavra ou expressão e ela vai significar múltiplos e diferentes itens, elementos, dependendo do contexto em que ela aparece, né? Então veja, olha só, o prato vai desde o recipiente para colocar a comida até aquela parte da bateria, né, que é uma das partes em que o músico toca aí na hora, né, de realizar uma canção. Então quer dizer, tem uma série de significados, por isso é polissêmica, tem múltiplos significados, ok? Muito bem, para falar em polissemia, vou falar de uma questão Enem, pessoal, que assim como requer a polissemia, com perdão do trocadilho, gera múltiplos e variados comentários, múltiplos e variados erros, inclusive por falta de cuidado com a leitura, com a percepção dos itens, dos elementos lexicais, tá? Vamos lá, vamos exemplificar então. Veja só. Questão Enem de linguagens, pessoal, para trabalhar justamente com essa ideia da variedade de significados da língua, tá? Dá uma olhada comigo. Vejam, trata-se de uma charge, gente, de uma mistura de linguagem verbal e não verbal, né? E aí, justamente, se é mistura de linguagem verbal e não verbal, gente, nunca nós vamos pensar que o desenho serve apenas para bonito, aí tá aí só de enfeite. Não, gente. Tem a ver, claro, com a interpretação feita, tá? Então dá uma olhada. Primeiro de tudo, obviamente, a expectativa é que a gente faça a leitura da charge, pessoal, da esquerda para a direita, como vai fazer em qualquer outro texto, tá? Então eu vou para cá, ó. Rede social é o título, né? E a expectativa, então, primeira, é claro, quando eu falo em rede social hoje, gente, o que é que vem à nossa cabeça? Primeira coisa, rede social virtual, né? E eu vou me lembrar de várias delas. Ok, tá bom. Aí, a gente vem com esse intuito, com essa leitura, até a fala do sujeito que está aqui na rede, né? Muito bem. A fala dele diz o seguinte: rede social aqui em casa é outra coisa. Opa, ele já gerou para mim uma quebra de expectativa, tá? Gerou uma quebra de expectativa por quê? Porque, primeira coisa, eu comecei lendo aqui da esquerda para a direita, rede social. Bom, rede social já me veio à cabeça uma rede virtual de comunicação, né? Em seguida, ele diz que rede social na casa dele é outra coisa. Então, eu tenho a quebra de expectativa do significado. Aí eu vou para os elementos não verbais, gente, para justificar essa afirmação dele, né? De que rede social é outra coisa na casa dele. Veja só. Então, tem um homem que profere essa frase aqui na rede, tem uma mulher aqui e tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 piquerruchos aí na rede para dividir com eles. Percebam que a rede está, inclusive, remendada aqui em alguns lugares, né? E olha só, esse sinal aqui é sinal do quê? De aperto, né? Ufa! Ele tá aquele sinalzinho que aparece nos desenhos quando os caricaturistas querem fazer, né? Que a pessoa tá passando um aperto, tá? Saindo um suor da testa, né? Então, quer dizer, pera lá, entendi agora, prof. Qual é a história aí? Então, ele tá usando literalmente o significado de rede social, seria, ó, da rede, como esse objeto aqui de pendurar, né? Então, e ela sendo social, por quê? Porque ele e a esposa dividem com 8 piquerruchos, então ela é super social, né? Ela é dividida entre eles. Ah, legal, prof. A charge, ok, entendi. Agora, vamos ver se a gente entendeu a ponto de realizar direitinho a questão, tá? Vem comigo, vamos lá. Diz assim, gente, o efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Verdade, a gente acabou de analisar ambos, né? Tanto os recursos linguísticos, que são a parte do texto escrita, quanto os recursos visuais, os elementos não verbais, né? Muito bem. No contexto da ilustração, ou seja, dessa charge, a frase proferida recorre a quê? O que é a frase proferida? É a frase dita, gente. Nada mais é do que a frase dita. Onde tem frase dita? Aqui, ó, né? Ó o balãozinho.
Ele está dizendo essa frase, tá bom? Então, a frase dita recorre a quê? A polissemia, quer dizer a múltiplos significados, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Quer dizer, a frase que ele diz aqui, recorre a mais de um sentido de rede social? Recorre, né, gente? Por quê? Porque no primeiro passo eu vou pensar em rede social como rede virtual. Já que na afirmação dele, ele está falando de rede social desse objeto que eles estão dividindo socialmente. Ah, então legal, gostei dessa aqui, prof. Tem múltiplos significados e o interlocutor aí recorre a eles, né? Beleza, vamos lá. Ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. Para tudo, né? Primeiro, pessoal, que ironia é dizer o contrário do que se está afirmando, né? É o contrário. Como que funciona isso? E vocês vão me ver exemplificando várias vezes dessa maneira, gente, porque fica mais fácil entender. Por exemplo, de repente hoje você chegou no seu local de trabalho, assim, ó, descabelado, com a cara toda virada, né? E alguém olhou para você e falou, nossa, tá bonito hoje, hein? O que a pessoa quis dizer de fato? Ô, amigo, vai dar uma olhadinha aí, ajeita o visu que tá estranho, né? Tá feio, na verdade. Mas usou tá bonito hoje com uma conotação diferente. Isso é ironia, né? No caso aqui do texto, gente, da charge, ele não usou de ironia para conferir significado a outra coisa. Na verdade, não, né? Não é o outra coisa que está em jogo, mas o rede social. Então, joga fora essa aqui. Homonímia, né? Nós vamos falar de homonímia já, ou seja, nomes iguais, né? São nomes iguais para opor a partir do advérbio de lugar, ou seja, o aqui é o advérbio de lugar, o espaço da população pobre e o espaço da população rica. Epa, pode parar, né? Pode parar. Tudo bem. O que eu estou vendo aqui? Que, de fato, eles não são da classe social mais abastada, verdade. Mas existe uma espécie de barreira para o uso da rede social virtual? Não. Então, gente, se não existe barreira para o uso da rede social virtual, barreira social, né? O que acontece? Tanto a população pobre quanto a rica podem usar. Então, ele não está opondo e dizendo, por exemplo, que a população pobre fica aí na rede de dormir e a população rica fica na rede social virtual. Ele não está dizendo isso, tá? Então, joga fora essa aqui. Personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Mesma coisa, gente. Não é personificação, né? E ele não está dizendo que o mundo real é pobre e o mundo virtual é rico, tá? Antonímia, ou seja, contrário, para comparar a rede mundial de computadores, que seria a internet, com a rede caseira de descanso da família. Não, pessoal, ó, não existe essa oposição aqui, tá? Primeiro de tudo, que para ser uma antonímia tem que ser um contrário direto, gente, não é só outro significado. Outro significado é outro significado, daí é polissemia, né? Contrário é que é antonímia. Portanto, desconfiamos desde o princípio, né, que seria a letra A e estávamos corretos, é isso mesmo, né? São os múltiplos sentidos da expressão rede social que estão em jogo aí no texto, né, na charge. Então, beleza. Deu para entender, pessoal? Ó, tem mais de um sentido? É polissemia, ok? Joia, joia. Vamos lá? Joia. Agora vamos lá, continuar com as definições. Então, já que nós precisamos mobilizar a ironia, né, gente? Aí, para conversar um pouquinho sobre... Precisamos mobilizar a ironia para conversar um pouquinho sobre a resposta. Então, vamos seguir com ela. Vamos lá. Figura por meio da qual se diz o contrário do que se pretende, do que se quer dar a entender. Lembrem do exemplo que a prof disse, né? A prof disse o quê? Olha lá, uso de palavra ou frase de sentido diverso ou oposto ao que deveria ser empregado, para definir ou denominar algo, né? A ironia ressalta o contexto. Por isso que quando eu fui dizer, ó, o dia que você chegou descabelado no trabalho, assim, todo desarrumado, ou seja, eu caprichei no contexto para você saber que quando alguém te olhou e disse, que bonito que tá hoje, hein?
A pessoa tirou um sarro, né? Usou a figura de ironia para dizer exatamente o contrário do que ela queria se referir sobre o seu visual, tá bem? Então, joia, vamos lá. Continuando com as nossas definições, gente, vamos embora. Homonímia, olha só, eu disse que íamos trabalhar ainda, né, com ela, justamente para pensar nisso, ó. Ela apareceu aí na nossa questão, mas vamos trabalhar com ela com mais cuidado agora, ó. Homo, igual, nímia, nomes, né? Ou seja, são nomes, são palavras iguais, tá? Tem a mesma grafia ou a mesma pronúncia, mas com significados diferentes entre si. E aí nós vamos ter, veja só, a homonímia, gente, ela se subdivide, né? Se subdivide em homógrafos, ou seja, grafia igual, em homófonos, ou seja, o som é igual, mas a grafia é diferente, e homônimos, de fato, ou seja, homônimos perfeitos, aqueles em que a grafia e a pronúncia são iguais. No entanto, a diferença no significado, beleza? Olha comigo os exemplos, vem para cá. Diz assim aí, ó. Homógrafos, olha só, gosto substantivo e gosto verbo. Veja só, percebeu a minha diferença de pronúncia? Ó, aqui é como se tivesse o chapeuzinho, aqui é como se tivesse o acento agudo, né? Então, digo o quê? O gosto dessa fruta está estranho. Olha só, é substantivo. Agora, eu gosto muito de suco de laranja. Tá vendo? É o verbo da primeira pessoa. Se escreve igual, mas se pronuncia diferente, tá? Homófonos, ou seja, o som é igual, mas a grafia é diferente. Seção, período de tempo, e seção, departamento. Por exemplo, se eu digo assim, olha só, a primeira sessão aqui é de cinema, tá? Eu digo o quê? Ah, vamos assistir a sessão das 6 hoje. Ou seja, nós vamos ver o período de tempo das 18 horas, né? Que vai passar esse filme, tá? Agora eu digo assim, vamos lá na sessão de eletroeletrônicos. Essa aqui é de loja, tá? Vamos lá na sessão de eletroeletrônicos comprar... O que nós vamos comprar? Um liquidificador novo, pessoal, tá? Vamos comprar um liquidificador novo. Seção, ou seja, o departamento, é o pedaço da loja em que eu posso ver os eletroeletrônicos, né? Legal. Homônimos perfeitos, veja só, verão e verão, olha só. O verão deste ano está escaldante, é a estação do ano, né? Tá aqui, ó, estação do ano, tá? E verão, verbo, olha lá, eles verão o pôr do sol hoje. Tá vendo? Verão, primeira pessoa do futuro do indicativo, primeira pessoa nada, terceira pessoa plural do futuro do indicativo, né? Então vejam, gente, grafia igual, pronúncia diferente, homógrafos, som igual, grafia diferente, homófonos, homônimos perfeitos, grafia e pronúncia iguais, no entanto, o significado deles é diferente, tá? Vamos lá. Antonímia e sinonímia, gente. Vamos ver, deixei juntinhos aqui no mesmo quadro para a gente perceber como é que eles estão em distribuição complementar na língua, né? Como assim? Olha, o que é sinônimo nunca pode ser antônimo e vice-versa, né? Por quê, pessoal? Antonímia, gente, é exatamente o contrário, tá? E tomem muito cuidado, gente. Contrário não é sinônimo de diferente, tá bom? Só dizer que algo tem um significado diferente não significa que é antônimo, tá bem? Então, olha lá. Relação de sentido que opõe dois termos, prefixos, palavras, locuções, frases contrários. Seja numa gradação, por exemplo, grande, pequeno, jovem, velho, ou numa reciprocidade, comprar, vender, perguntar, responder, tá? Então, é sempre o quê? O contrário, não é só diferente, é contrário, tá? Sinônimo, gente, o que é? Na verdade, em vez de ser o contrário aqui, é o igual, né? Não é o diferente. Ó, relação de sentido entre dois vocábulos que têm significado muito próxima e são intercambiáveis em determinados contextos. Pessoal,
Por que que se passou a definir, inclusive as gramáticas mais modernas vão fazer isso, né? Não vão dizer que significam a mesma coisa, vão dizer que tem significado muito próximo ou parecido, parecido, semelhante, tá? Por quê, pessoal? Porque não existem sinônimos perfeitos, né? Então, por mais que eles guardem características que os aproximam, eles têm características que são próprias. Mas essas palavras, essas expressões que são sinônimas, são intercambiáveis em determinados contextos, ou seja, uma pode substituir a outra em determinados contextos. Sabe quando você está escrevendo e diz, já fiz, já usei essa palavra, deixa eu ver outra para eu substituir? É isso que você está fazendo, você está aplicando a sinonímia, tá? Então, diz, já apliquei aqui 2 vezes a palavra, estou falando de uma temática ambiental e eu já falei de lixo 2 vezes. Vou procurar um sinônimo, o que podia ser aqui? Dejetos. Opa, legal, dejetos, né? O que podia ser? Objetos descartados. Objetos descartados, entendem? Então, são elementos que guardam traços de igualdade entre si e que podem ser substituídos dependendo do contexto. Beleza? Muito bem. Vamos lá? Falando em sinônimo, polissemia, tudo isso, pessoal. Olha só, quero aproveitar para conversar com vocês aqui sobre mais uma charge que aparece aí para a gente abordar significado, tá bem? Pessoal, esse o quadro original sobre o qual está feita essa charge se chama Guernica ou Guernica, tá? E foi produzido em 1936 pelo pintor espanhol, que está aqui, Pablo Picasso, ok? E foi exposto pela primeira vez no Salão de Paris de 1937. Ou seja, neste nosso 2017, essa pintura, gente, faz 90 anos da sua primeira exposição, né? E justamente ele pintou para quê, gente, esse quadro? Ele pintou o original, né, cujos elementos nós estamos percebendo aqui, tem vários elementos em que o chargista se baseou para fazer, né? Então, há vários elementos aí e ele fez justamente para homenagear a cidade, a localidade, a comunidade, né, de Guernica, gente, muito pequena, assolada pela Guerra Civil Espanhola em 1936. Ele presenciou, ele viu o depois de um bombardeio nessa localidade e eternizou esse horror da guerra, né? Então, olha só, é um quadro muito famoso para se referir justamente, gente, a essa eternização, a essa tristeza, a essa tragédia que é a eternização dos horrores da guerra, né? Agora, olha só, o que o chargista fez, pessoal? Com base no quadro original, cujos traços principais nos permitem identificá-lo, né? Vejam, essas partes aqui, são do original, aqui é do original, aqui também, né? Aqui, tá? Todas essas pecinhas que são do original permitem que a gente identifique o Guernica. No entanto, o chargista Iotti faz o quê? Ele insere elementos diferentes do quadro. Elementos contemporâneos, que são elementos do quê? Do trânsito, gente, né? Veja, tem um carro aqui todo quebrado, tem um carro acidentado, tá? Carro acidentado. Não é do original, né? É uma inserção que o chargista fez. Aí o que a gente vai ter? O trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Vejam só a força, gente, o peso dessa expressão, né? Daí nós vamos justamente à questão, gente, questão do Enem também. Vamos lá. Diz assim: na criação do texto, o chargista Iotti usa criativamente um intertexto. Opa, achamos aqui, né? O que é? Ele se vale de um texto original, aqui de um texto imagético, que é a pintura original do Picasso, para criar uma nova mensagem, né? Para criar um novo contexto, inclusive. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso, que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge,
publicada no período de carnaval, recebe destaque a figura do carro. Sim, recebe destaque por dois motivos, né, gente? Ela está central aqui, né, na imagem, e ela é uma novidade aí na imagem, porque na original ela não está, né? Além de estar maior do que todas as outras figuras, tá? Elemento introduzido por Iotti no intertexto. Além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, ao explorar o quê? Quer dizer, há um diálogo entre a obra do Picasso e a charge quando o Iotti explora o quê, pessoal? Vamos ver. Uma referência ao contexto, trânsito no feriadão, esclarecendo seu referente tanto do texto de Iotti quanto da obra de Picasso. Cuidado, pessoal, né? O Picasso não estava desenhando um quadro a respeito do trânsito no feriadão, não é isso? Então, não. Uma referência ao tempo presente, com o emprego da forma verbal é, evidenciando-se a atualidade do tema abordado, tanto pelo pintor espanhol quanto pelo chargista brasileiro. Não posso falar isso, pessoal, por quê? Porque ele está referindo aqui o trânsito como é no presente um quadro dramático, né? Ele não está falando dos horrores da guerra ali na afirmação, então não posso dizer que a forma verbal está ligada aos dois contextos, tá? E sim ao contexto do trânsito. Letra C. Um termo pejorativo, trânsito. Ora, desde quando trânsito é um termo pejorativo? Trânsito, se você puser no dicionário, vai estar lá definido como o quê? Como a ida e vinda de pessoas, sejam elas a pé, né? De carro, de moto, de bicicleta, enfim, de qualquer meio de transporte ou pelas próprias pernas. Ah, mas a gente está acostumado, prof, a chamar trânsito engarrafamento, né? Verdade, mas isso é uma ampliação de significado, tá bom? Então, não. Uma referência temporal, sempre, referindo-se à permanência de tragédias retratadas, tanto em Guernica quanto na charge. Sempre. Não, gente, ó. A permanência de tragédias retratadas, tanto em Guernica quanto na charge. Não é o sempre que faz isso, gente, tá? Até porque o sempre está trabalhando com a afirmação só sobre o trânsito. Não se esqueçam, gente, tá? A linguagem verbal está trabalhando só com o trânsito. Vê lá comigo daí. Letra E. Uma expressão polissêmica, ou seja, de múltiplos significados. Qual seria essa expressão polissêmica? Quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Agora sim. Por quê? Porque é um quadro dramático, gente, tanto a eternização dos horrores da guerra feita por Picasso em seu Guernica, quanto o quadro que se vê após ou durante cada feriadão no Brasil, né? A quantidade de tragédias advindas, oriundas de irresponsabilidade, principalmente irresponsabilidade no trânsito, né? Então, olha só, uma expressão polissêmica, ou seja, de variados significados. É o quadro dramático tanto da guerra quanto do trânsito, ok? Então, um cuidado bem especial, gente, nessas percepções, tá? E aí, para fechar nossa conversa, explorando os significados, uma tira do Armandinho, que diz assim: não deviam tombar um prédio tão bonito. Ele faz parte da história da cidade, mas é por isso que ele será tombado, filho. Olha só, o menino está entendendo tombar no sentido literal de derrubar, enquanto o pai está afirmando aqui que justamente ele virará patrimônio material, patrimônio histórico, ou seja, terá sua fachada tombada, quer dizer, ele não pode ser derrubado. Ah, então aí o significado é, na verdade, o contrário, né? Então, cuidado especial, gente, com os contextos para sinônimos, antônimos, polissemias e homonímias. Abraço, já já nos vemos em outra aula.